Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho para morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pôde acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho para morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor, glória. Desde já eu desejo uma boa tarde para todos meus irmãos, amém? E a paz do Senhor. Aqui que está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Oséias, capítulo 14 e o versículo 1, amém, meus irmãos? Oséias, capítulo 14 e o versículo 1. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: converter-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Só até aqui, meus irmãos. Que nessa tarde, meus irmãos, que Deus quer falar comigo, com você, meus irmãos, que você venha se converter verdadeiramente, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que se convertem, meus irmãos, que aceitam o Senhor, mas que tem caído, meus irmãos, em tentação, que tem caído, que está no pecado, meus irmãos. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você venha matar nossa carne, meus irmãos, fortalecer nosso espírito, para que você não venha cair em tentação, meus irmãos. Para que você venha se converter verdadeiramente ao Senhor, meus irmãos. Porque a tentação vem, meus irmãos, o pecado vem, a carne reina. Mas que eu e você, meus irmãos, venha estar
firme, meus irmãos, no Senhor. Que eu e você, meus irmãos, venha, né? Estar firme na rocha, meus irmãos. Para quando vier a tentação, meus irmãos, para que você não venha cair. Que você venha se fortalecer, meus irmãos. Porque a carne reina, meus irmãos. O pecado está aí, meus irmãos. Para que eu e você venha cair, né? A todo instante, né? O pecado está aí para que você venha cair. Para que você venha, né? Cair em tentação. Mas que você não venha cair em tentação, meus irmãos. Porque você venha matar nossa carne e fortalecer nosso espírito, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. Para mim você subir não é de qualquer jeito, não. Para mim você subir tem que estar limpo, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, você venha estar, meus irmãos, verdadeiramente convertido, meus irmãos, ao Senhor. Que você não venha estar caindo em tentação, meus irmãos. Porque o pecado, meus irmãos, ele leva a minha e a tua destruição. O pecado, meus irmãos, faz com que você, meus irmãos, que faz com que você perca a presença do Espírito Santo. E que você não venha querer perder a presença do Espírito Santo, meus irmãos, por conta do pecado. Que você se afaste do pecado, meus irmãos, para que o Espírito Santo não venha se afastar de mim e de você. Porque quando você chama no pecado, meus irmãos, o Espírito Santo se afasta de mim e de você. Mas que você venha resistir o pecado, meus irmãos, para que o Espírito Santo venha se afastar de mim e de você, meus irmãos. Que você venha perder tudo, meus irmãos, que você não perca a presença. Porque o pecado está aí, meus irmãos. Mas que você não venha cair, meus irmãos, que a carne reina. Mas que você venha resistir o pecado, meus irmãos, para que o Espírito Santo não venha se afastar de mim e de você. E que você, meus irmãos, venha estar convertido ao Senhor verdadeiramente. Porque às vezes a gente se converte ao Senhor, mas a gente não está convertido, meus irmãos, verdadeiramente. Porque a gente se converte, mas a gente está no pecado, no lamaçal. E Deus não quer isso, meus irmãos. Porque eu e você somos, e você não somos, meus irmãos. Porque para subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Para subir você tem que estar verdadeiramente convertido. Não com o pé dentro da igreja e outro pé fora, meus irmãos. Porque a gente serve, a gente não serve. Porque quem for limpo, se limpe mais, meus irmãos. Quem for sujo, se suje mais. Porque Deus está voltando, meus irmãos. Não é hora de brincar mais, não. Porque para subir não é de qualquer jeito, não, meus irmãos. Para subir você tem que estar com as vestes limpas. Porque pecado não entra no céu, não, meus irmãos. O pecado, meus irmãos, né? A carne reina, meus irmãos. Que nós somos seres humanos, nós somos, né, pecador. Mas que você venha estar fortalecido, meus irmãos. Que você venha, né, matar nossa carne, meus irmãos. Que você venha se alimentar da palavra de Deus. Para quando vier a tentação, meus irmãos, você não venha cair. Que você busque mais, que você leia a palavra de Deus. Que você jejue, meus irmãos. Para quando vier a tentação, e você venha estar, e você venha resistir. Para que você venha ter revestido, meus irmãos, de poder, da palavra do Senhor. Porque o pecado está aí, meus irmãos, todo instante. Para que você venha cair. Mas que você não venha cair, meus irmãos. Que você venha resistir o pecado, meus irmãos. E quando a gente resiste, meus irmãos, né? O pecado, meus irmãos, o inimigo ele foge de mim e de você. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e tenham todos uma ótima tarde.